Abra sua Bíblia no Salmo 96. Vamos ler esse salmo juntos. É um salmo que nos chama a adorar o Senhor, nosso Deus. Salmo 96. Nós faremos essa leitura todos juntos. Vocês acompanharão comigo. Salmo 96. Diz assim: Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. A palavra de Deus nos chama a cantar, a louvar o Senhor, bendizei o seu nome, proclamar a sua salvação, tributai glória e poder a Ele, render toda glória a Ele. E é isso que nós vamos fazer nesse culto. Vamos cantar ao Senhor, vamos falar da glória do nosso Deus e das grandes obras das suas mãos. Vamos fazer isso cantando o cântico Vim para Adorar-te. Beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Abra sua Bíblia mais uma vez. Ou melhor, antes disso nós vamos orar. Depois nós vamos ler mais um texto bíblico. Feche seus olhos, vamos orar a Deus adorando o nome dele. Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito Criador dos céus e da terra, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, nosso Senhor. A Ti pertencem todo poder, toda glória, todo domínio pelos séculos dos séculos. Grande é o Teu nome, grandes são as Tuas obras. Bendito és Tu em todas as coisas que fazes, todas as coisas que fizeste no passado, as que fazes agora e as que farás no futuro.
Te adoramos, te louvamos pela nossa salvação em Cristo, pela nossa adoção na tua família, por fazermos parte do teu povo, por sermos rebanho do teu pasto, ovelhas nas tuas mãos. Te louvamos porque somos cuidados por ti, sustentados por ti, porque somos preservados em tuas mãos e nada pode nos arrancar delas. Te adoramos, te agradecemos pelo teu Filho Jesus, a luz do mundo enviada a nós para nos salvar, para nos redimir, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Te adoramos, te servimos e queremos render toda a nossa vida a Ti. Recebe esse culto que prestamos ainda aqui dos nossos lares, ainda que afastados do Teu povo, da comunhão com os outros santos, com os crentes, mas reunidos em família para Te adorar, para Te bendizer no Teu santo dia. Recebe este louvor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora sim, nós vamos ler um texto no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, fica antes dos Salmos. Nós vamos ler no capítulo 7, os versículos 13 e 14. Segundo livro das Crônicas, 7, versículos 13 e 14. Diz assim: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos pecadores, nós desobedecemos a Deus, desonramos ao nome do nosso Deus, quebramos os seus mandamentos. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos disciplina, nos faz sofrer, tira de nós nosso bem-estar, nossa prosperidade, nossos bens, nossa saúde, para chamar a nossa atenção e dizer que nós estamos no caminho errado. E Deus nos chama a nos converter dos nossos maus caminhos. Por isso, nesse texto, Deus diz que se Ele nos fizesse sofrer, se enviasse a nós seca, peste, fome, nós poderíamos nos humilhar, nos converter dos nossos maus caminhos, orar a Deus, então Ele ouviria a nossa oração e perdoaria o nosso pecado e sararia a nossa terra. Esse texto nos chama a nos colocar diante de Deus com essa humildade e nos colocar contritos e nos converter dos nossos maus caminhos. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar a Deus confessando os nossos pecados, pedindo perdão e pedindo a Ele a graça de nós nos convertermos, abandonarmos o nosso pecado, termos uma real mudança de vida para a glória do nome dEle. Feche seus olhos. Deus Santo, Deus em quem não há sombra ou variação de mudança, em quem não há mal algum, Deus que não conhece pecado, Deus que existe desde toda a eternidade, Deus que é Deus Santo, cuja glória não podemos contemplar com os olhos, cuja face nem Adão ou os patriarcas puderam ver. Nós estamos conscientes da Tua grandeza, da Tua santidade, da Tua pureza e da nossa pecaminosidade, da nossa pequenez, da nossa miséria espiritual. Estamos certos de que somos pobres pecadores que precisam de perdão. A Tua palavra nos chama a nos arrepender, a confessar os nossos pecados, a orar a Ti pedindo perdão, a nos converter dos nossos maus caminhos, para sermos perdoados por Ti. Então olha para nós agora, o Teu povo que ora com humildade, confessando os seus pecados. Olha para nós com misericórdia, com paixão, com graça e perdoa o nosso pecado. Nos lava, nos limpa, nos purifica de toda injustiça e nos ensina a andar por caminhos retos. Tira os nossos pés de todo caminho tortuoso, nos impede de desviar para a direita ou para a esquerda. Guia-nos por caminhos de justiça, por caminhos de paz, para que nossa boca
profira louvores ao teu nome, para que as nossas mãos não toquem naquilo que é pecaminoso, para que os nossos olhos não olhem para o que é mal, mas para que nossas palavras, sentimentos, vontades, pensamentos e ações, nós demos glória ao teu nome, nós obedeçamos os teus mandamentos e te agrademos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a Deus mais uma vez esse cântico Venho a Ti, que nos incentiva a confessar a Deus que nós nada somos e nada podemos distantes dele, e que nós estamos, na verdade, muito longe de sermos santos como Ele é, como Ele exige de nós. Vamos cantar, a letra vai ser projetada, tente aprender e acompanhar e cantar junto. Sei que nada sou, sei que nada tenho, quando longe de ti. Sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Sei que nada sou, sei que nada tenho, quando longe de ti. Sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Venho a ti com o coração contrito,
Ensina-me a ser humilde, ensina-me a ser amável. Ensina-me a ser como és, ensina-me a ser simples, ensina-me a ser puro. Ensina-me a ser como és, ensina-me a ser santo, ensina-me a ser obediente. Eu quero ser, ensina-me a ser como és. Eu venho a ti com o coração contrito, pois longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés, Senhor. Ensina-me a ser como ensina-me a ser como és. Abra sua Bíblia mais uma vez. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses fica depois de Efésios, depois de Filipenses. Temos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler os versículos 13, 14 e depois o 19 até o 22. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14 e depois do 19 até o 22. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora do 19 em diante. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém. Graças a Deus, porque, embora nós sejamos pecadores, embora um dia estivéssemos longe de Deus, fôssemos inimigos de Deus, embora praticássemos obras malignas, como Paulo diz aqui, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio do sangue do seu Filho derramado na cruz. Por meio de Jesus Cristo há perdão para os nossos pecados, há reconciliação, há paz com Deus. A mesma palavra de Deus que nos chama a nos arrepender, a nos converter dos nossos maus caminhos, nos dá a certeza do perdão por meio de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Nós precisamos cantar em gratidão a Ele por essa salvação. É isso que nós vamos fazer. O hino 144 do nosso Inário Novo Cântico. Nós vamos cantá-lo, entoar esse hino, então agradecer a Deus pela salvação que Ele nos deu, pela morte de Cristo na cruz, para nos reconciliar com Deus. Que segurança tenho em Jesus, pois nele
Abra sua Bíblia mais uma vez. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 8 até o 20. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 até o 20. Lucas 2, versículos 8 a 20. Diz assim: Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. No áudio que eu mandei para vocês, lá no grupo de WhatsApp da igreja, eu expliquei que o nascimento de Jesus demonstrou a humildade com que ele veio até nós. Estar enrolado em faixas e deitado numa manjedoura era sinal de grande humildade. Mas, ainda que com toda essa simplicidade, o nascimento do nosso Salvador não poderia passar despercebido. Era um evento importante demais, uma bênção grande demais, uma notícia boa demais que não podia deixar de ser divulgada. Por isso, Deus enviou um anjo para anunciar essa boa nova a alguns pastores que estavam próximos a Belém. Nesse texto que lemos, Lucas relata a experiência desses pastores em 3 partes. Vou mostrar para vocês aqui no slide. Na primeira parte, Lucas conta como o anjo anunciou as boas novas aos pastores, e isso nos ensina que o nascimento de Jesus Cristo é uma boa notícia para a gente simples e humilde. Na segunda parte, Lucas relata que um coral de anjos cantou um cântico que se eternizou como uma das mais belas canções de Natal. E esse cântico dos anjos nos ensina que o nascimento de Jesus Cristo é para a glória de Deus e para a paz dos homens. E na terceira e última parte, Lucas registra o encontro dos pastores com o menino Jesus e os seus pais, Maria e José. E esse encontro nos mostra como o nascimento de Jesus é para ser divulgado com entusiasmo e cantado com grande alegria. Vamos ver cada uma dessas 3 partes desse texto, começar pela primeira parte, que vai dos versículos 8 até o 12. E diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Até aí.
Nessa primeira parte do texto, então, Lucas narra que um anjo apareceu a alguns pastores. Mas por que Deus decidiu enviar um mensageiro para anunciar o nascimento de Jesus a pastores? Por que Lucas registra isso? Porque o Evangelho é para a salvação de todo tipo de gente, principalmente aqueles que são marginalizados, desprezados, discriminados. Gente simples. Naquele tempo, pastores de ovelhas eram desprezados na sociedade judaica. Como eles viviam no campo, eles não podiam e não conseguiam cumprir as leis cerimoniais de purificação. Então eram tratados e considerados como impuros. Eles também tinham uma péssima fama moral, eram considerados mentirosos e ladrões. Inclusive, o depoimento de pastores não era aceito em tribunais. Os pastores então compunham uma das classes mais marginalizadas de Israel. E Lucas mostra desde o princípio e por todo o seu evangelho que Jesus trouxe salvação também aos cegos, coxos e aleijados, leprosos, pobres e publicanos, estrangeiros, prostitutas e pastores. Isso contrariou as expectativas dos judeus naquela época e continua contrariando a nossa expectativa hoje. Porque temos a tendência de pensar que Deus é para as pessoas boas. Nós até dizemos coisas como a do tipo, nossa, fulano é uma pessoa tão boa, trabalhadora, honesta, só falta ser crente. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Moralidade nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. Ninguém será justificado diante de Deus por ser bom, correto ou moral, porque ninguém nunca será bom o suficiente para ser aceito por Deus, não por suas boas obras. Por isso mesmo, Deus se encarnou para salvar pecadores necessitados, gente que precisa desesperadamente de perdão e de salvação. Como Jesus mesmo diz em Lucas capítulo 5, versículo 31, os saudáveis não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, vim chamar pecadores ao arrependimento. Por isso, Deus escolheu anunciar em primeira mão o nascimento de Cristo a pastores, homens simples, mas que logo receberam a notícia com grande alegria e creram na mensagem do Evangelho. Se Deus teve misericórdia deles, se os salvou pela graça por meio da fé, então Deus terá a mesma graça para qualquer pobre pecador que vier com fé até Jesus. Esses pastores de Lucas 2, portanto, são um exemplo de todas essas pessoas simples que recebem o Evangelho e que são salvas pela fé de graça. A necessidade que os pastores tinham de salvação é demonstrada na reação deles ao ver o anjo. Eles ficaram apavorados, cheios de medo, porque viram o brilho da glória de Deus ao redor deles. Por toda a Bíblia, a reação das pessoas à presença de Deus sempre foi medo, pavor, por terem a consciência da sua pecaminosidade, da sua indignidade de estar diante de um Deus santo. Foi por isso que os pastores se apavoraram e precisaram ser acalmados pelo anjo que disse, olha, não tenham medo, porque eu estou aqui para trazer boas notícias, né? Eu vim em paz, eu vim para trazer um evangelho, uma boa notícia de grande alegria. Mas qual é o conteúdo? Que boa notícia é essa? O conteúdo dessa boa notícia, o evangelho que o anjo anunciou, foi o nascimento de um menino, mas não de uma criança qualquer. Ele diz no versículo 11, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Perceba que o anjo diz 4 coisas sobre o recém-nascido. Ele nasceu na cidade de Davi, ele é o Salvador, ele é o Cristo e ele é o Senhor. O fato de Jesus ter nascido na cidade de Davi indica que a promessa de um novo rei foi cumprida. Estava profetizado que o rei nasceria em Belém, descendente de Davi, com sangue real e direito legítimo ao trono de Israel, um rei que governaria para sempre com um reino de juízo e justiça. Essa promessa foi cumprida, anunciou o anjo. Ele nasceu hoje na cidade de Davi. O anjo também diz que esse é o Salvador, alguém que resgata as pessoas da escravidão e da morte. Nós precisamos de um Salvador e ele nasceu. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, da morte, da justa ira de Deus. Ele nos libertou desses inimigos mortais, morrendo na cruz pelos nossos pecados e depois ressuscitando para nos dar vida eterna. Os pastores não sabiam exatamente que essas coisas aconteceriam, mas eles creram que aquele recém-nascido anunciado pelo anjo era o seu Salvador. O anjo também anunciou que ele era o Cristo. A palavra Cristo
A palavra Cristo significa Messias ou ungido e indica aquele que foi prometido por Deus há muito tempo para salvar e para restaurar o seu povo. O povo de Israel esperava há séculos e mais séculos a vinda do Messias, do Cristo de Deus, que esmagaria a cabeça da serpente, que traria restauração para o povo. Esse título, Cristo, ele reúne toda a expectativa dos judeus por alguém que Deus enviaria para realizar a sua obra de salvação. Ele era chamado de ungido porque ele seria como os reis e sacerdotes que eram ungidos na antiguidade para desempenhar o seu papel para abençoar o povo de Deus. O último título que o anjo deu a Jesus foi Senhor. Isso aponta para a divindade de Jesus e para o seu governo soberano sobre tudo e sobre todos. Lucas já tinha usado o título Senhor uma dúzia de vezes até aqui no Evangelho, mas para se referir a Deus Pai. E agora ele usa para se referir ao bebê, Jesus. Essa é uma forma de Lucas afirmar que Jesus é o Senhor Deus. Isso significa que esse rei da casa de Davi que nasceu, que esse Salvador e esse Cristo não é outro senão o próprio Deus encarnado, é o próprio Senhor. Talvez o que seja mais surpreendente nesse anúncio do anjo seja que o bebê nasceu para os pastores. Ele disse, vos nasceu o Salvador, ou o Salvador nasceu para vós. Afinal, de que adiantaria nascer o Rei, o Salvador, o Messias e o Senhor, se não fosse para ser o meu Rei, o meu Salvador, o meu Messias e Senhor? Vos nasceu o Salvador. Essas são palavras como uma etiqueta no embrulho de Natal, contendo o seu nome, revelando que o presente é para você. É como se o anjo tivesse colocado uma etiqueta na manjedoura, dizendo que aquele que nasceu para os pastores. Essa boa nova de grande alegria é uma boa notícia pessoal. Era pessoalmente para os pastores e é hoje pessoalmente para todo que recebe Cristo com fé, como um presente dado pelo próprio Deus. Se você crê, o nascimento de Jesus é um presente pessoal de Deus para você. Se você crê, Jesus é o seu Rei, o seu Salvador, o seu Messias e o seu Senhor. A segunda coisa que esse texto de Lucas nos ensina, aqui no capítulo 2, nos versículos 13 e 14, é que o nascimento de Jesus é para a glória de Deus e para a paz dos homens. Veja aí os versículos 13 e 14 que dizem assim: E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, depois de anunciar o evangelho aos pastores, o anjo ganhou companhia. De repente, inesperadamente, apareceu uma multidão de anjos ao lado dele, uma multidão de outros anjos, e cantavam em coro, louvando a Deus. E eles diziam, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse cântico é a terceira canção de Natal do Evangelho de Lucas. Nós já vimos as duas primeiras, a canção de Maria e a canção de Zacarias. Essa terceira canção de Natal agora, como as outras, ela ficou conhecida na história pelas suas primeiras palavras em latim, Gloria in excelsis Deo, ou Glória a Deus nas alturas. Entretanto, diferente das outras duas canções, essa foi cantada por um coral de anjos, não por um homem ou uma mulher. Não foi um hino que se ergueu da terra, mas um hino entoado no céu, ressaltando ainda mais a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, por mais terrenos que sejamos, por mais simples e até desprezível que seja o nosso trabalho aqui, nós podemos unir as nossas vozes ao coro de anjos e cantar em harmonia glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Esse cântico claramente tem duas partes. A primeira dá glória a Deus nas alturas e a segunda parte anuncia paz aos homens aqui na terra. Então esse hino nos ensina que o nascimento de Jesus deu glória a Deus e trouxe paz a nós homens. Então, em primeiro lugar, Deus foi altamente glorificado ao enviar o seu Filho ao mundo para ser o nosso Salvador. O nascimento de Cristo e, na verdade, toda a vida do nosso Salvador glorificou a Deus nas alturas.
Por isso que Jesus constantemente dizia que ele veio ao mundo para manifestar a glória do Pai. Deixe-me dar alguns exemplos a vocês. Quando os discípulos cruzaram com um cego de nascença, em João capítulo 9, eles perguntaram a Jesus quem tinha pecado, o cego ou seus pais, para que ele nascesse cego. Jesus disse que a razão daquela cegueira não era um castigo por algum pecado, pelo pecado de alguém, mas para que Deus fosse glorificado quando Jesus o curasse. E isso aconteceu. Quando Jesus ressuscitou o filho de uma viúva no vilarejo de Naim, como está narrado em Lucas 7, todos da multidão que presenciou o milagre ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo, assim Lucas narra. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, em João capítulo 11, ele afirmou aos discípulos: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Isso, obviamente, aconteceu quando Jesus ressuscitou Lázaro. Até mesmo quando foi traído, Jesus estava glorificando o Pai. Ele disse depois que Judas saiu para vendê-lo em João 13, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E por fim, como Jesus orou em João 17, ao Pai: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Então, o nascimento de Cristo deu glória a Deus nas maiores alturas. Toda a vida de Cristo foi vivida para a glória de Deus, porque Cristo realizou todas as obras que o Pai confiou a ele, cumpriu perfeitamente a lei, ele nasceu, viveu perfeitamente aqui, ele trouxe glória a Deus nas maiores alturas. É por isso que os anjos cantaram isso a Deus. E na segunda parte do cântico, os anjos anunciam paz aos homens. Isso é especialmente significativo se nós entendermos o contexto da dominação do Império Romano. Lembre-se que a história do nascimento de Jesus começou com um decreto de César Augusto. Ele governou por um período conhecido como Pax Romana, ou Paz Romana. Essa paz era mantida com um exército fortemente armado, presente em todo o território dominado, incluindo a nação de Israel. O exército então evitava revoltas internas e invasões externas. Além disso, a moeda foi unificada em todo o império, ela continha o rosto do imperador nela, o comércio foi promovido pelo grande número de estradas que cortavam todas as cidades, e com essas estradas, o imperador visitava constantemente todos os vilarejos, todas as cidades, todos os territórios conquistados, e a sua presença autoritária impunha respeito e obediência às suas leis. César Augusto promoveu um período de ordem e tranquilidade e progresso econômico. Por isso, ele era venerado e elogiado por trazer paz à terra. É isso que diziam. E é nesse contexto que os anjos ironicamente anunciam que Jesus trouxe paz na terra entre os homens. Essa paz de que os anjos falavam não é como a paz romana, não é uma paz política, social ou econômica. Quem traz essa paz cantada pelos anjos é Cristo Jesus. Assim como Zacarias também cantou num dos textos que nós vimos, dizendo que o sol nascente das alturas viria para alumiar os que jazem na sombra da morte e nas trevas, para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Sem Cristo e sem a paz que Ele trouxe, nós estamos nas trevas e na sombra da morte. Os nossos pecados clamam contra nós. Nós temos medo de morrer, porque nós sabemos que o juízo e condenação nos aguardam. Mas agora em Cristo já não há mais inimizade entre nós e Deus. Agora a ira de Deus e a condenação eterna já não pairam mais sobre a nossa cabeça, porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Como nós lemos em Colossenses 1:20 na liturgia, Deus fez a paz por meio do seu sangue, por meio do sangue de Cristo derramado na cruz. Cristo conquistou a paz para nós, pagando o devido preço pelo pecado em nosso lugar, morte. Por isso, Ele tem autoridade para perdoar pecados. Por isso, Ele dizia para todo aquele que Ele curava e perdoava: vá em paz, meu filho, a tua fé te salvou. E agora, uma vez que nós temos paz com Deus, nós podemos então ter paz uns com os outros pelo poder de Cristo agindo em nós. O Cântico dos Anjos, que afirma que o menino traria paz, nos ensina uma lição muito importante. A verdadeira paz não se resume à nossa condição política, social ou econômica. Sob o domínio do imperador, os judeus podiam desfrutar de ausência de conflito armado
eles podiam desfrutar de ordem, tranquilidade social e prosperidade econômica. Entretanto, nada disso trouxe verdadeira paz à alma de nenhum deles. De forma semelhante, nós hoje podemos ser libertos da crise do coronavírus, podemos gozar de prosperidade financeira, de estabilidade política, de maiores liberdades individuais e ainda assim não ter uma paz real. Sem Jesus, fora dele, nós permanecemos em guerra e em inimizade com Deus aqui na terra. Nós permanecemos nas trevas e na sombra da morte, mesmo que a nossa vida seja um pouco confortável e tranquila aqui. Conforme os anjos cantaram, a paz não é para todos os homens, mas para aqueles a quem Deus quer bem. A paz é para aqueles que Deus decidiu abençoar e fazer bem. Os anjos estão cantando sobre a eleição divina. Os pastores são um exemplo dessa eleição. Eles não escolheram Deus. Deus os escolheu e apareceu a eles. É claro que eles tiveram a responsabilidade de responder com fé à pregação, mas foi Deus, em sua graça e determinação, que enviou o anjo para anunciar as boas novas, o evangelho, a eles. É porque Deus os escolheu para os abençoar, para os fazer bem, paz a eles e a todos os que Deus escolheu e quer fazer bem. É isso que os anjos cantam. Em terceiro lugar, esse texto nos ensina que o nascimento de Jesus Cristo é para ser divulgado com entusiasmo. Veja aí na sua Bíblia os versículos 15 até o 20. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. O anjo tinha dado um sinal aos pastores. Eles encontrariam a criança enrolada em faixas e deitada numa manjedoura. Essa era a forma que os pastores reconheceriam o bebê Salvador. O anjo teve que dizer isso a eles, porque do contrário eles nunca teriam acreditado. Quem poderia esperar encontrar um bebê deitado numa manjedoura, ainda mais sendo aquele que foi dado para ser o nosso Salvador, Senhor e Cristo? Os pastores não iriam encontrar uma criança revestida de esplendor real, em berço de ouro, como talvez eles esperassem, mas uma criança deitada em pobreza. O próprio Deus tinha se feito pobre para nos salvar. Como nós cantamos no início da liturgia, a luz do mundo veio à terra para que nós pudéssemos vê-la. Ele, por amor, se fez pobre para nos salvar. Essa boa nova que os pastores ouviram não era uma mensagem que podia ser ignorada. Por isso eles disseram uns aos outros no versículo 15: vamos logo a Belém, vamos ver isso que aconteceu, isso que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos depressa, eles disseram, nós temos que ver isso. Eles foram correndo até a cidade, onde encontraram exatamente o que o anjo tinha anunciado. Eles acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Ao ver cumprida a palavra do anjo, ao ver ali deitado na manjedoura o seu Salvador, o seu Senhor e Cristo, eles não puderam conter essas boas notícias de alegria e eles divulgaram tudo o que o anjo tinha dito sobre o menino. E com certeza eles fizeram isso com muito entusiasmo, porque os que ouviram ficaram maravilhados, admirados com a notícia. Não é para menos. Essas eram promessas de salvação, de paz, de Deus habitando conosco em carne e osso. E Maria guardava todas aquelas coisas no seu coração e meditava nelas. Tudo que ela ouvia desses pastores servia como uma confirmação para as promessas que tinham sido feitas a ela 9 meses atrás. Os pastores então se despediram e voltaram aos seus campos e ovelhas, às suas vidas cotidianas e normais, mas eles voltaram louvando e adorando a Deus pelo evangelho que conheceram e a revelação que receberam. Veja o que os pastores estão fazendo. Eles estão se juntando ao coral de anjos, glorificando a Deus nas alturas e louvando pela paz na terra. É isso que o evangelho faz conosco. Ele leva os eleitos de Deus à fé em Jesus e ele nos faz testemunhar e louvar com entusiasmo. Esse entusiasmo de testemunhar, de divulgar o evangelho, essa disposição de louvar a Deus pelo evangelho, essa é a reação daqueles que são salvos pela fé. Essa é a reação que Lucas registra repetidas vezes em seu evangelho.
Em Lucas 5, por exemplo, Jesus curou um paralítico e esse paralítico imediatamente se levantou diante de todos e, pegando o leito que até então estava deitado, ele voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram muito admirados e davam glória a Deus, cheios de temor. Eles diziam: hoje nós vimos coisas extraordinárias. No capítulo 13 de Lucas, Jesus libertou uma mulher que há 18 anos estava possuída por um espírito de enfermidade e ela andava encurvada, corcunda. Jesus então impôs as mãos sobre ela e ela imediatamente se endireitou e ela dava glória a Deus. No capítulo 17, Jesus curou 10 leprosos e Lucas diz que um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e se prostrou aos pés de Jesus e lhe rendeu graças. Quando o cego de Jericó, Bartimeu, foi curado por Jesus no capítulo 18 de Lucas, ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Até mesmo um dos centuriões que crucificaram Jesus, quando viu o sol escurecer e o dia se tornar em noite, ele deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Lucas 23, 47. O ensino de Lucas para nós, com todos esses textos e todas essas reações em comum, é que a boa notícia de salvação produz uma alegria que não pode ser contida. Ela se expressa, ela tem que se expressar com uma divulgação do Evangelho, com adoração a Deus. Isso acontece porque nós fomos criados para ser evangelistas. Você já reparou como nós somos bons evangelistas daquilo que nos alegra, que nos satisfaz, daquilo que nos faz bem? Nós divulgamos um bom filme ou seriado a que assistimos. Nós fazemos propaganda de um bom restaurante em que comemos. Nós anunciamos um bom serviço que contratamos, ou uma dieta, um medicamento, um tratamento médico que nos fez bem. Nós fazemos isso de graça, sem ninguém pedir, e nós fazemos isso com entusiasmo, porque nós somos grandes e ótimos evangelistas daquilo que nós amamos e daquilo que nos faz bem. Se você creu no Evangelho e foi transformado por ele, essa disposição tem que mover o seu coração e tem que abrir a sua boca para divulgar e para cantar e fazer isso com entusiasmo. Eu espero que o nascimento de Cristo seja para você uma boa notícia de grande alegria, como foi para aqueles pastores. E eu espero que isso deixe você entusiasmado com a salvação e com a paz que há em Cristo. E que isso te impulsione a cantar louvores a Deus, a anunciar o Evangelho àqueles que você conhece. Esse texto de Lucas, no capítulo 2, que registra o cântico dos anjos, glória a Deus nas alturas, nos ensina que, resumidamente, o nascimento de Jesus Cristo é uma boa notícia para os simples, é para a glória de Deus e para a paz dos homens, e é para ser divulgado com entusiasmo. Vamos encerrar fazendo uma oração. Vamos fazer todos juntos essa oração? Ou melhor, nós vamos cantar antes. Não esqueci, nós vamos cantar uma versão desse cântico dos anjos e do anúncio dos anjos. Essa canção se chama Gênesis. Eu vou colocar a letra dela aqui para nós aprendermos a cantar o que os anjos cantaram naquela noite para os pastores. Trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo